Há uns dias atrás eu fiz um vídeo comemorando a representatividade e a força da torcida do Vitória, que, mediante uma repercussão negativa diante da contratação do atacante David, fez com que a diretoria do Vitória recuasse, ou pelo menos os moldes da contratação, já que o Vitória queria e iria negociar David por 3 anos, com um alto salário. O Vitória agora mudou o moldes da contratação, quer David por empréstimo por 1 ano, reconhecendo o quanto seria uma furada trazer David, né, por um contrato longo, que é um jogador irregular, tanto em questões de lesões, tanto em questões de participações em jogos e boas atuações. E a torcida não estava satisfeita com isso. Mas o Vitória ainda não desistiu de David. Hoje eu trago uma atualização meio tanto peculiar, cara, diferente. Porque, para quem não conhece, acho que é difícil alguém não conhecer, Vene Casagrande é um jornalista bastante influente em relação ao mercado da bola, um cara que tem muitas informações, e ele é um dos apresentadores / comentaristas do SBT Sport Rio. Ele trouxe um comentário infeliz, cara, em relação ao Vitória, em relação ao presidente Fábio Mota. E é um cara que tem uma boa relação com o presidente Fábio Mota. Ele acho que não ficou satisfeito com o Vitória ter mudado os moldes. Ele trouxe a informação de que o Vitória não quis negociar David por conta de uma recusa do Vasco em relação a um zagueiro que o Vitória queria meter no meio dessa transação aí. Uma informação um tanto estranha, mas segundo ele, falou com o próprio presidente Fábio Mota que o confirmou, e eu vou trazer aqui as falas de Vene Casagrande. Até então, essa informação tá tudo certo. Agora, o cara vir e detonar o Vitória, o cara vir e ridicularizar o time, eu acho que ele pegou pesado. E eu vou trazer aqui as falas de Vene Casagrande. Quero que vocês analisem junto comigo. Mas antes, só vou te pedir uma moral. O vídeo aqui é direto ao ponto, tá, gente? Só vou te pedir uma moral mesmo. Deixa o like aí pra fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão repar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. Eu vou pôr o vídeo aqui de Vene Casagrande, esse recorte, ele falando a respeito de David. Parece que eles lá no Rio de Janeiro não gostaram do Vitória desistir de David, não. Aí nesse vídeo, outro comentarista elogia David, fala que David é um grande jogador, que o Vitória que tá perdendo nessa aí, eles entram nesse debate. Vou deixar de falar e vou pôr na tela aqui eles falando em relação a isso, tá? Vamos lá, não vou pausar o vídeo, quero que você assista e preste atenção em todas as palavras de Vene Casagrande e dos outros comentaristas, e aí eu comento em relação a tudo isso que foi falado nesse vídeo. Daqui a pouco eu volto. Vamos assistir o vídeo. Isso para mim é um grande exemplo de amadorismo no futebol brasileiro, porque o David ele entrou em campo no final de semana e ele estava muito encaminhado com vitória. Quase fez gol. E eu sou um cara que eu tenho uma boa relação com o empresário do David, que é o André Cury. E aí eu liguei para o André e falei, André, o que aconteceu que o David entrou em campo? Ah, ele me contou que o presidente do Vitória, depois de uma negociação bem longa envolvendo o David, de última hora pediu o empréstimo de Lucas Freitas, do Vasco da Gama. E aí o Vasco se recusou, falou, não, a gente não quer emprestar o Lucas faz parte do nosso planejamento. Aí o presidente do Vitória falou, vocês estão recusando? Então eu também não quero mais o David. Como assim? Como assim? Em forma de birra. E aí eu perguntei pro André, o André me explicou isso, falei, para André, tô falando sério e tal, eu quero publicar. Brincadeira, aí ele falou, liga pro presidente do Vitória. Aí eu liguei e o presidente do Vitória confirmou que de fato foi por conta desse motivo que ele desistiu da contratação do David. E é isso. Mas combinou uma coisa e depois queria outra? E voltou atrás e falou, então tá bom, vocês não querem emprestar o Lucas Freitas, então eu não vou mais contratar o David. Como se estivesse fazendo um favor ao Vasco da Gama.
E ele não estava fazendo um favor ao Vasco, na verdade ele estava reforçando a equipe dele, que de fato precisa de um atacante com as características do David. E ficou nisso. E o David é um grande atleta, tá, Flávio? Pra falar, o David é um jogador, inclusive, que é cria das categorias de base do Vitória. Seja, um jogador super identificado com Vitória. Cara, versatilidade. O David é um bom jogador, para quem pôde acompanhar o jogo de domingo contra o Nova Iguaçu e viu a atuação do David, talvez foi um dos melhores pontos ali no setor ofensivo. Então, assim, o Vitória perde muito em não ter o David para a temporada de 2026. Uma loucura aí que aconteceu, né? De fato, estranho. Eu acho que o Vitória é o quem mais perde nessa situação. Eu acho que o jogador, ele, entre aspas, não perde muito, ele vai continuar numa equipe grande, no Vasco da Gama, com um contrato longo. O Vitória está precisando de um reforço como ele, um atacante de beirada como ele, e é um cara que é cria das categorias de base do Vitória, conhece muito bem lá, depois o foi pro Cruzeiro. Então, por isso que eu repito o que eu falei aqui no começo. Isso é um bom exemplo de amadorismo no futebol brasileiro e talvez explique por que o Vitória está sempre brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Essa é a postura de um profissional, um dirigente, né? Tá aí, gente. Vocês viram cada palavra aí de Vene Casagrande, dos comentaristas aí. Primeiro ponto aqui, ele falou que como se o Vitória estivesse fazendo um favor pro Vasco. O Vitória está fazendo um favor pro Vasco, tirando essa bomba, essa dinamite de lá. Tentando tirar essa dinamite de lá, que é David. No meu ponto de vista, cada um tem a sua opinião. O Vitória está sim fazendo um favor, um grande favor ao Vasco. Né? Outro ponto. David é um grande jogador. Se David fosse um grande jogador, o Vasco não queria liberá-lo. O Vasco não faria um esforço para não liberá-lo. Se David fosse um grande atacante, seria titular absoluto. Não seria um jogador negociável. Porque a todo momento as informações foram que o Vasco aceitaria negociar. E o Vasco aceitou, estava querendo sim. Até agora aceita negociar. Essa informação, cara, é estranha, tá? Aí o presidente Fábio Mota tem que vir a público para confirmar se isso é verdade ou não. Mas se for verdade, sabe o que aconteceu? Foi a voz da torcida. Foi a repercussão negativa dessa contratação que fez a diretoria do Vitória recuar. Mas o presidente Fábio Mota, junto com a direção do Vitória, nunca vai admitir isso, né? Porque aí sim eles vão ser chamados de amadores. Como o Vene Casagrande está expondo aí os diretores do Vitória, inclusive o próprio Fábio Mota, no qual tem boa relação. Quero ver, Fábio Mota, se você vai continuar dando informação exclusiva para Vene Casagrande. Continua aí. Continua aí, o cara te detonou aí. Rede Nacional. Enfim, gente. Eles estão chateadinhos pelo simples fato do Vitória agora não querer tirar David de lá por 3 anos. E agora estão manifestando essa opinião aí e acabar até falando mal do clube, né? Dizendo que por isso que o Vitória todo ano briga para não cair. Se preocupe com o seu Vasco, se preocupe com o seu time do Rio de Janeiro. Não venha para cá dar a opinião do Vitória, não, até porque esse programa aí é para falar única e exclusivamente de times do Rio de Janeiro. Esses caras não conhecem a nossa realidade, não conhecem, não vivem o Vitória para estar falando merda, para estar falando besteira. Me desculpe, gente, mas enfim. Esse foi o vídeo aí. Quero saber a sua opinião em relação a todas essas falas aí de Vene Casagrande, que detonou o Vitória. Depois dessa aí, eu já não queria David. Depois dessa aí, acho bom o Vitória fechar as negociações, viu? Porque tá explícito que eles querem tirar essa bomba chamada David do Vasco. E o Vitória faria um grande favor se fizesse isso. É claro que essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber o que é que você pensa em relação a toda essa polêmica de David no Vitória. Deixa aí o seu comentário que eu quero saber. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera. Eu volto qualquer hora dessa com mais um vídeo para vocês.